Ou tá. Sim, Tá. sim. Boa noite, gente. Boa noite, Cláudia, aluna presente aqui. Na verdade, eu nem me considero professora, eu me considero mais uma mediadora aqui nessa oficina, porque a oficina é um lugar de troca, né? Eu espero que haja essa interlocução em que a gente vai construindo juntas várias pontes e tudo mais. A ideia dessa oficina, ela surgiu porque eu tenho muitas inquietações com as minhas pesquisas acadêmicas. Mais ou menos em 2020, eu comecei a pensar em trabalhar com a Edna St. Vincent Millay, que é uma poeta dos Estados Unidos do século XX, mas que ela está muito enraizada em tradições do século XIX, do século XVIII, especialmente no romantismo. E a minha pesquisa, na época do mestrado, ela partia da premissa de que a Millay tinha sido apagada da história por ela ser mulher, por ela ter sofrido enfim, algo muito recorrente que acontece com a escrita de mulheres, né? Ter sido sobrepujada pela história, dos homens, né? Protagonistas sempre. Quando em vida ela era muito popular e muito lida e muito querida, e as minhas premissas do mestrado partiram daí, dessas inquietações. Mas eu fui ser orientanda do Paulo Henriques Brito, né? E o Brito, ele olhou para mim e disse assim: Larissa, olha a poesia dela. Ela não é considerada uma poeta canônica do modernismo, não apenas por essa questão da misoginia, que, né, com certeza ela passou por isso. É óbvio que ela passou por isso. Tem muitos documentos até que comprovam isso, críticas muito misóginas que ela sofreu. Tem registros disso, mas porque a poesia dela é uma poesia romântica, ela tá afeita às tradições românticas. E aí eu comecei a estudar muito o romantismo para poder pensar em como traduzir a Millay, uma poeta do modernismo, né? Fazendo algo ali muito ligado à estética romântica na obra dela. Tanto na poesia quanto no teatro. Ela era atriz e era dramaturga também, e também escreveu muita prosa, mas a prosa dela é menos conhecida. Até o teatro é pouco conhecido. Aqui no Brasil não é nada conhecido, mas enfim, resolvi enveredar por esse caminho. E aí, eu comecei a estudar as referências da Millay no romantismo, né? E nisso eu me deparei com um livro chamado The Penguin Book of Romantic Poetry. Eu vou enviar todas as referências que eu mencionar em aula e mais referências extras como material, né, para os alunos matriculados. Inclusive, um material de hoje também eu vou enviar, enfim, ao longo da aula eu vou falando sobre isso, mas esse livro com certeza vai entrar nas referências. E na introdução desse livro, que é um livro que é basicamente sobre o romantismo inglês, né? Ali na introdução ele fala que romantismo é o que o poeta Wallace Stevens mobiliza em um poema chamado Esthétique du Mal. E aí traz lá uns recortes desse poema, e aí isso virou uma chave em mim, porque até então eu achava que o Wallace Stevens era um poeta extremamente cerebral, ligado ao modernismo, aquela coisa lá da pera, um poema para pera, em cima da mesma coisa bem abstrata, bem. E eu comecei a estudar o Wallace Stevens por essa chave do romantismo e fiz disso a minha pesquisa do doutorado. É o que eu estou pesquisando hoje, estou no segundo ano do doutorado. Enfim, cheguei ao impasse de pensar que a grande questão que eu quero pesquisar, na verdade, é esse limiar entre o final do século XIX e o início do século XX. O que é que fica de um aspecto dos projetos estéticos dos artistas ligados ao romantismo, ao decadentismo, ao fin du siècle, né, francês, e o que que fica nos poetas modernos, como o Alan Stevens, como a Edna St. Vincent Millay, mas não apenas, né? Então eu comecei a pensar essa oficina quando a Evelyn me convidou, a partir dessa minha inquietação, dessa vontade de estudar as várias manifestações artísticas que estão acontecendo
caldeirão de ideias fervilhando ali entre o final do século XIX e o início do século XX. E comecei a pensar em poesia e drama em verso também, porque no meu mestrado eu traduzi uma peça em drama em verso da Millay, e agora no doutorado eu estou estudando basicamente só a poesia do Stevens. Não apenas, ele também tem peças em drama em verso, né? São coisas que se confundem nesse tempo, nessa época. E no século XX é justamente o século em que a poesia em drama em verso sai de moda. Poetas como T.S. Eliot começam a teorizar sobre isso, né? Começam a enterrar. E não só ele, também outros dramaturgos como Strindberg, enfim. É, deixa eu tirar aqui da frente da tela. Então, o propósito dessa oficina é pensar a tradução como prática, como um exercício crítico e como um exercício criativo também. É pensar na escuta e na reverberação dessas várias vozes de manifestações artísticas diversas que estão nesse limiar do final do século XIX, início do século XX. Pensar a travessia entre formas, línguas e contextos, como pensar isso de maneira ética, de maneira que se proponha a fazer sentido com os nossos objetivos, com a tradução que a gente quer fazer, né. É uma tradução voltada para o mercado editorial? Qual é o objetivo dessa tradução? É uma tradução voltada para uma pesquisa acadêmica? É uma tradução voltada para uma investigação de um, como que eu posso dizer? Uma fonte de inspiração ali? Até porque eu confesso que a minha A minha vontade de ser tradutora, ela surgiu pela vontade de buscar influências também, de aprender a escrever também, a fazer poesia, enfim. E os eixos centrais aqui opa, voltando. Os eixos centrais que vão nortear aqui a nossa oficina, ao longo dos 4 encontros, é essa passagem, né, essa travessia do romantismo, passando pelo decadentismo, não apenas francês, o decadentismo inglês também, até chegarmos no modernismo e também nos depararmos com várias manifestações artísticas ali. A gente vai olhar na primeira aula, no primeiro encontro, que é a próxima semana, especialmente esses primórdios do modernismo, que são as questões do romantismo, e a ruína dessas questões e o fim dessas questões, a mobilização delas, a transformação delas em outras questões, que é a questão da subjetividade, a questão do sublime romântico. Isso é um ponto central para o romantismo, especialmente para o romantismo alemão, mas que vai influenciar o romantismo inglês também. A questão das ruínas, porque, enfim, no decadentismo isso é muito premente, é muito latente. E da estetização do mal, porque me interessa investigar essa estética do mal, que é isso que fez com que o Wallace Stevens escrevesse esse poema, que foi o poema que virou essa chave em mim para pensar o romantismo no modernismo desse poeta, né? É bastante canônico, considerado um poeta muito cerebral e hermético, que é o Wallace Stevens. E a gente vai passar pelas estéticas modernas, pelos abalos formais que surgem no século XX, e vai começar a olhar para figuras centrais que estão ali na ementa do curso que eu trouxe. Deixa eu ver. É, na, é, eu pensei muito no Swinburne, porque ele é um poeta pouco conhecido e ele é muito influente também para a poesia do decadentismo inglês. Então hoje eu já trouxe um poema dele aqui para a gente dar uma olhada no final, mas a gente vai trabalhar com ele no primeiro encontro, quando a gente estiver falando sobre especialmente esse decadentismo inglês dele e do Oscar Wilde também, que também era um poeta considerado decadentista, digamos assim, é, que está mobilizando essas questões do erotismo, das ruínas, enfim. Tá nesse limiar aí dessa questão da projeção estética de um certo mal dos tempos ali, no final do século XIX e início do século XX.
O Baudelaire, claro, tem que ter aqui. O Baudelaire, inclusive, é uma influência muito forte para Edna St. Vincent Millay. Ela traduziu ele para o inglês. Tem uma tradução muito boa dela. E para o Stevens, esse poema é basicamente um diálogo com o Baudelaire. Essa, o título do poema, pelo menos, é um diálogo explícito com ele, mas não apenas esse poema, tem todo o trabalho de prosa do Baudelaire, influencia muito o Wallace Stevens também. E, enfim, na segunda aula a gente vai ver mais. Deixa eu passar para o próximo slide, não. Aqui, slide dos encontros. Na segunda aula, a gente vai mergulhar na Edna St. Vincent Millay e na questão da performatividade lírica que caracteriza toda a obra dela, não apenas como poeta, como dramaturga, como atriz, como prosadora, jornalista. Ela era tudo isso e ela era basicamente uma performer, na verdade. A maneira como ela se vestia, como ela se portava, como ela lia os poemas. Tem alguns registros, algumas gravações, a gente vai dar uma olhada nisso. É muito performática. E eu traduzi a peça dela, que é uma peça em formato de drama inverso. Ela tem várias outras, mas essa é a mais famosa, que é a Área da Capo. A gente vai estudar um pouquinho, é uma peça muito influenciada pela tradição shakespeariana, de peça em formato de drama inverso, e por outras tradições, porque a Millay, ela era essa pessoa, ela era uma vanguardista, ao mesmo tempo em que ela era ela era muito tradicional, então ela misturava as coisas. Nessa peça em específico, ela faz um diálogo com os contemporâneos dela, dali das vanguardas modernistas, com os surrealistas, especialmente. Ela satiriza eles, na verdade. É muito curioso isso. E, ao mesmo tempo, ela usa a tradição shakespeariana para fazer a peça em versos. E também dialoga com o Virgílio, com a tradição clássica, enfim, ela faz muitas coisas nessa peça, é muito, muito, muito interessante. A gente vai dar uma olhada nesse segundo encontro, nesses detalhes. E também em outras, eu acho que eu vou trazer também alguns outros exemplos de peça em drama inverso, não apenas dela, para poder a gente não ficar só preso nela também, né? E aí no encontro 3, no terceiro encontro, né, na terceira aula, eu quero trazer essas vozes mais dissidentes, digamos assim. Não são dissidentes no sentido de serem tão marginalizadas. As mulheres do Celtic Revival, que é esse movimento irlandês anterior ao modernismo, elas eram, na verdade, muito bem relacionadas e muito bem, muito, como que eu posso dizer, influentes. A Maud Gonne é uma grande influência até hoje na Irlanda. Foi uma grande musa inspiradora do Yeats e nesse lugar ela foi reduzida, né? Na verdade, ela era uma artista, ela era uma militante de vários movimentos políticos. O Celtic Revival é um movimento literário que é muito político também. A Irlanda é um país que tem muitas questões, né, de engajamento político. É muito interessante, inclusive, começar a estudar as questões da Irlanda, do modernismo, a partir do Celtic Revival. E eu recentemente tenho me interessado por isso, porque eu traduzi umas poetas do Celtic Revival, algumas mulheres, e me interessou investigar na obra delas o que é que tinha de modernista ali, de proto-modernista, na verdade. Não pode dizer que elas são modernistas, porque elas estão muito apegadas a formas tradicionais. Também, dali do período do Renascimento, do Romantismo também. Mas elas trazem uns temas muito interessantes para pensar o modernismo. E aí eu queria trazer isso porque não é muito falado e são coisas que me interessam, então eu acho que pode interessar outras pessoas também. Eu resolvi trazer essas poetas para a gente dar uma olhada. No modernismo, o Harlem Renaissance é um movimento que está no epicentro do modernismo, mas ao mesmo tempo foi lido de maneira marginal, né? É também uma questão muito, muito, muito política, porque é uma questão racial, e é uma questão, enfim, é interessantíssima. Tem poetas ali brilhantes, não apenas poetas, tem artistas brilhantes de variadas tendências, mas eu trouxe para ementa da aula algumas mulheres poetas. Eu estou até repensando se não seria interessante trazer alguns homens também,
porque recentemente eu estava olhando um poeta do Harlem Renaissance e eu fiquei muito encantada com um poema dele específico. Eu acho que eu vou trazer ele também para essa aula, enfim. E outras vozes também que eu acho interessante olhar do modernismo, do epicentro do modernismo dos Estados Unidos, são de mulheres como a Hilda Doolittle, a Amy Lowell, e também tem, na verdade, a Elizabeth Barrett Browning não é americana, mas ela também é muito interessante de olhar. São mulheres que estão um pouco assim deslocadas, elas não são vistas no cânone como um Wallace Stevens da vida, um William Carlos Williams, sei lá, ou mesmo uma Marianne Moore ou uma Elizabeth Bishop, que são pessoas, poetas que se destacam mais pelo cânone modernista, mas elas também são modernistas, mas têm alguma coisa ali acontecendo na obra delas que é peculiar, que é idiosincrática, digamos assim, que é muito característica delas mesmas, não como se elas fossem isoladas, mas talvez elas tenham sido pela recepção crítica, elas tenham sido isoladas. Tem um artigo, inclusive, que trata da Hilda Doolittle e da Edna St. Vincent Millay, chamado. Aqui no Brasil saiu com uma tradução da Emanuela Siqueira, e o nome do ensaio é Ladras da Linguagem. E nesse ensaio, a Alicia Stryker, que é uma crítica, que é uma poeta também, ela analisa a obra dessas mulheres mais estranhas, digamos, para o modernismo, né? Que não são tão faladas, ela analisa como que essas mulheres utilizaram a tradição, a tradição em vigor, em voga, que é uma tradição profundamente patriarcal, dos mitos, por exemplo, como que elas reinventam esses mitos a partir de uma perspectiva de uma mulher como protagonista, não apenas é, elas em si, falando delas mesmas, não uma poesia confessional, mas uma poesia que trabalha uma mítica que desloca esse homem do protagonismo, que traz o protagonismo para mulheres ou para, enfim, para outras questões. É bem interessante esse ensaio. Eu vou colocar ele também na bibliografia para poder a gente pensar a Hilda Doolittle, especialmente, que ela tem alguns poemas em diálogo com mitos que são muito interessantes de analisar dessa maneira. E tudo isso para pensar tradução também, né? Eu não estou falando, eu estou falando de muita teoria literária, talvez, de vários lugares, não apenas das tradições, mas desse lugar talvez mais dissidente, que eu chamo, de corpos dissidentes, que são pessoas que estiveram sempre em embate com a recepção crítica mais tradicional, porque foram mal lidas pela recepção, pela historiografia tradicional, né, da literatura. Mas é isso. E no encontro 4, o Alan Stevens, que é o meu objeto de doutorado, eu não poderia deixar de ter um encontro só sobre ele. E no Wallace Stevens, o que eu quero trazer para a gente pensar junto é as questões do romantismo no modernismo dele, a gente vai mergulhar um pouco nisso, e essa ideia de sublime moderno, o que que no Wallace Stevens muda em termos de romantismo, como, por exemplo, a contemplação da natureza, que é um motivo romântico muito tradicional. Como que o Wallace Stevens faz isso na poesia modernista dele? Isso tudo é bem interessante de analisar e são questões que eu quero trazer assim, para poder não a gente ficar só nessas questões, mas para a gente pegar o trabalho desses artistas todos, como poetas e como dramaturgos, e começar a exercitar a tradução desse trabalho para poder a gente pensar como que a gente traduz isso hoje. E aí, para pensar a tradução, tem perguntas que eu acho que são orientadoras, assim, são fundamentais. Sempre que a gente vai traduzir alguma coisa, sobretudo quando se trata de poesia ou de prosa em verso, que seria o teatro em verso, né? O drama em verso. Como traduzir ritmo e melodia em português? A prosódia, né? Que é a musicalidade das palavras. Como que a gente traduz isso em português? A gente precisa de ferramentas para poder pensar o que é que a gente quer usar
e o que que a gente quer abrir mão nesse equilíbrio, né, para poder reconstruir essa poética na língua portuguesa. Como preservar a ambiguidade simbólica das imagens, como, por exemplo, a imagem da ruína, que é tão comum ali no decadentismo, ou outras imagens, como acho que a gente vai ver 2 poemas aqui que são bem interessantes, são bem simbólicos, inclusive, que influenciam o simbolismo, inclusive. E o que as escolhas tradutórias elas podem representar para uma leitura. Você pega um poema traduzido e você pode comparar diversas traduções entre eles, e a partir dessas comparações você começa a estabelecer a estabelecer não, você começa a decifrar os padrões dali, do que o tradutor resolveu, preservar e do que ele abre mão, do que ele abriu mão, e isso diz muita coisa daquele poema e do tradutor, e das escolhas e daquela tradução, do objetivo dela, e tudo isso, são questões tradutórias que a gente precisa se debruçar sobre elas quando a gente quer estudar tradução, não apenas de poesia, de maneira geral, quando a gente estuda tradução, a gente tem essa tendência a ficar esmiuçando esses detalhes, porque são detalhes que fazem diferença quando a gente vai fazer uma leitura crítica de uma obra, né, quando essa obra vai ser recebida pelo público, seja um público leigo ou um público especializado. Tem um teórico da tradução, dos estudos da tradução, que se chama André Lefebvre, que ele fala sobre leitores profissionais e leigos, se eu não me engano. Eu não lembro qual é a nomenclatura exata que ele usa, mas ele fala sobre isso, sobre esses agentes que mobilizam o sistema literário, que são agentes diversos, e tudo isso é interessante para a gente pensar na recepção crítica de uma obra. Por que que as mulheres do Celtic Revival foram esquecidas, se elas eram tão ativas ali naquele momento em que elas estavam vivas e fazendo política, e fazendo literatura, fazendo teatro, fazendo poesia. Cadê elas hoje em dia que ninguém lê? As pessoas só lembram do Yeats, ou sei lá, de outros poetas homens da época. Para a gente pensar a recepção crítica, é muito interessante pensar nesse papel dos agentes, e para pensar como a mente dos agentes funciona, né, nessa recepção dessas obras, a gente tem que se debruçar sobre a obra, não adianta ficar também só no contexto, a gente tem que mergulhar na no no trabalho estético daqueles artistas, né, na forma em si, como eles manifestaram tudo o que eles quiseram, né. E, por fim, como performar uma voz poética em deslocamento? Essa pergunta é interessante para pensar não apenas no deslocamento do tempo, do século XIX para hoje, século XXI, mas para pensar também no deslocamento da linguagem, de um texto literário para um texto performado, para um texto lido, em um contexto de uma peça, por exemplo, em um contexto de uma dramaturgia, seja lá qual for, sei lá, um filme, ou então, uma leitura de poesia mesmo. Pensar esse deslocamento da linguagem dessas variadas maneiras. Como que a gente faz para traduzir isso? Para entender o que que o artista quis fazer ali, de modo que a gente consiga reproduzir isso, no local em que a gente quer reproduzir, né. Para o público de hoje, para não sei, para um livro, por exemplo, para um projeto literário ou para uma peça de teatro, vai ver, a gente quer traduzir uma peça só para encenar ela. O pessoal da dramaturgia tem muito essa mania, eu acho muito interessante, de não querer registrar em livro as coisas que eles fazem. Inclusive, isso é um problema para quem vai trabalhar com arquivos de dramaturgos, né, porque tem muita coisa que se perde, que eles simplesmente não registram, não deixam guardado. Porque o teatro é, em si, essa arte da performance ao vivo, daquilo que é feito para ser feito ali naquele momento, talvez repetido de maneiras diversas, mas aquilo nunca mais vai se repetir da mesma maneira, né. Então, tem essa questão também da performatividade do teatro, né. E da escrita literária para teatro e da tradução para teatro, enfim, são questões que eu quero mobilizar aqui ao longo da oficina,
de variadas maneiras. E para pensar em tradução de poesia e tradução de drama em verso, para pensar essas questões, para pensar nas ferramentas que a gente pode utilizar para poder se debruçar sobre isso, mergulhar nisso, ver o que que a gente pode usar, o que que não faz sentido. A gente tem que pensar na tipologia dos sistemas prosódicos. Isso foi algo que eu aprendi com Paulo Henrique Brito. Não sei se a Cláudia aprendeu também, na época que estudou com ele, mas Eu posso falar mesmo você estando gravando? pode, claro. Eu acabei de receber uma mensagem dele perguntando de um texto crítico sobre minha poesia para uma aula que ele está dando. Eu falei, estou na aula da Larissa. Ah, é mesmo, ele está estudando Mas você, eu acho, no curso dele de oficina de poesia, não, estudo de é poesia, isso. né? Isso, isso. Mas eu não me lembro. Se ele deu tipologia de sistemas prosódicos, isso foi numa outra encarnação, entendeu? Vai ser difícil lembrar. Tô amando tudo que você está falando, tô anotando, Ai, tô que eu primeira sentada na frente da carteira da sala. Que bom, porque vou trazer essas questões que, inclusive, vou até conversar com ele sobre isso, sobre ver o que que eu posso trazer e o que que eu não posso. Mas eu acho fundamental, né? E o Paulo, ele sistematizou tudo isso. Não faz sentido eu querer reinventar a roda, inventar aqui uma coisa. Ele pegou, o sistema inglês da língua Hum. inglesa e ele estudou desde o anglo-saxão como é que funciona a prosódia, como é que funciona a melodia, como é que funciona a estrutura da poesia nesse sistema, no anglo-saxão, na língua inglesa moderna, na língua francesa. Ele disse que não sabe francês, mas ele fez isso, como é que pode, né? E aí a gente pode começar a pensar sobre isso. Pode começar a pensar, não, a gente vai fazer isso. Eu acho que eu vou para facilitar a vida, eu acho que eu vou preparar um manualzinho bem básico, né, sobre isso, porque é muita coisa. Não, eu estou aqui só apresentando a oficina. Essa aula é para apresentar a oficina, que a Evelyn me falou. E, enfim, eu quero trazer essas questões para poder as pessoas terem acesso a isso, para facilitar também. Até para mim, eu sou uma pessoa que eu sei que isso tudo existe, mas eu não sei decorado, porque é muito exercício, exercício, exercício. Só o Paulo sabe isso decorado, eu acho, no Brasil. Não só ele, né? Mas, enfim. A tipologia dos sistemas prosódicos é o estudo de como a tradição se manifesta na poesia de cada língua, de cada idioma. Para pensar sobre isso, é interessante pensar como que aquela língua surgiu. Na língua inglesa, que a gente vai trabalhar muito, tem a questão do anglo-saxão e tem também até a influência francesa, a influência bárbara, se não estou enganada, enfim. E no sistema, de língua francesa, por exemplo, o que conta muito para a prosódia, para a melodia das palavras, é a contagem silábica dos versos, por exemplo, nos poemas, né? A língua francesa, ela não tem uma diferença de entonação muito grande, é como tem em português. Quando a gente vai ler um poema em português, tem a questão, sei lá, do decassílabo heróico, que tem uma entonação muito forte na sexta sílaba e na décima de um verso. Em francês isso não existe. Tem lá os versos, sejam de 10 sílabas, 12 sílabas, que é o mais comum, os alexandrinos, né? Mas não tem essa variação da entonação na leitura. Toda leitura de poesia francesa, até o rap francês, é curioso isso de ouvir, ele é muito, sei lá, eu não vou dizer que é atonal, porque não é essa a questão, mas ele não tem essa variação, né, de acento. Como existe no oposto disso, que é no sistema anglo-saxão, em que a leitura dos poemas é puramente acentual. Não interessa a quantidade de sílabas quando você vai analisar um poema que vem desse sistema anglo-saxão. A Edna St. Vincent Millay, ela tem um poema que eu gosto muito, que está nesse sistema anglo-saxão, que eu vou trazer quando quando for a aula dela. Até pensei em trazer hoje para trazer um exemplo do anglo-saxão, mas enfim, quando for a aula dela eu trago. E é legal porque tem uma leitura dela e é perfeito porque esse sistema ele é puramente acentual. A questão é você entender onde está se manifestando
o acento forte e o fraco do verso. E normalmente são dois acentos fortes, uma pausa e dois acentos fortes em todos os versos. É um padrão que eles seguem. É muito interessante ver que poetas como Edna St. Vincent Millay, que está no século XX nos Estados Unidos, está fazendo poesia dessa maneira, né? Por que que ela faz isso? Então, como que pode ser considerada canônica do modernismo se ela está fazendo isso? Por isso que o Paulo puxou minha orelha e disse: não é só misoginia. Ela não foi considerada canônica do modernismo como a Bishop ou a Moore, porque ela está muito mergulhada nessas tradições ainda. Ela não está mexendo nisso, enfim. E era uma teimosia dela, na verdade, não é porque ela não quisesse, quer dizer, não é porque ela não soubesse, não tivesse a inteligência para fazer essa revolução das formas, como os outros poetas modernistas estavam fazendo, mas ela realmente era teimosa e ela não gostava dessas mudanças, ela era apegada a coisas, enfim, ela era um poeta muito passional. E os sistemas mistos, que são os sistemas da língua inglesa, em que o que vale é a contagem de pés de maneira predominante, né? E de maneira predominante nesse recorte temporal que a gente está analisando, até o início do século XX, também existe uma predominância muito grande de versos em iambo, em pés iambos, né? Iâmbicos, que são pés que têm um acento fraco e um acento forte. Isso também é muito típico. A gente vai ver que há variações, mas são poucas. A predominância realmente é essa. Na língua inglesa, na poesia de língua inglesa, até o início do século XX, isso é muito constante. Onde que está a língua portuguesa no meio dessas questões? Ela está aqui, eu não sei se está aparecendo a seta para vocês, tá? Ela está aqui entre a língua Assim, francesa e a língua inglesa, entre o sistema puramente silábico e o sistema misto. As línguas neolatinas estão por aqui, o espanhol também. E, para pensar isso tudo, ai, é interessante também a gente pensar as ferramentas de versificação de língua portuguesa, né? Por que começar pela forma? Aquela grande pergunta da polêmica recente que teve com a professora da USP. O que é mais importante, a forma ou o conteúdo? Algo que desconsidera a forma, deixa de ser literatura, ela vem dessa tradição, né? Mas para a gente não interessa a polêmica. O que interessa é que a gente precisa ter um conhecimento básico de forma para poder ter um conhecimento das ferramentas que a gente pode utilizar, né? Para não vir fazendo as coisas loucamente, só na intuição. É possível também, tudo é possível na vida. Agora, se vai ficar bom, a gente não sabe. Se existe todo esse conhecimento, por que que a gente vai abrir mão dele, né? Vamos tentar dar uma estudada, né? A gente tem que levar em conta tudo isso, que vem antes da contemporaneidade e ainda está aí na contemporaneidade, né? E a tradução, ela exige essa consciência do ritmo, da métrica, da língua de chegada. Para poder você traduzir direito, você tem que saber o que que você está fazendo, né? Minimamente. O verso em português, ele tem as tradições próprias dele, né? Tem várias e várias e várias espécies de, como que eu posso chamar? De gêneros poéticos dentro da tragédia, do épico, da sátira. Todos esses gêneros poéticos, dentro deles existem muitas coisas. E eu vou trazer num material que eu acho interessante ter como um manualzinho para a gente recorrer a ele, para a gente ver todas as formas que existem, não, que eu não tenho como trazer tudo, né? Mas eu vou, dentro das minhas pesquisas, trazer o que eu acho que tem cabimento da gente analisar, né? Litanias, sei lá, ode, essas coisas, né? Enfim, e aí tem toda essa nomenclatura também de redondilhas, decassílabos, alexandrinos, heróicos, sáficos. Isso tudo é o beabá, na verdade, é o básico do básico. Tem coisas bem mais complicadas, mas enfim, vou tentar organizar isso de maneira bem pedagógica para ficar interessante para quem for pegar o material para ler e enfim, participar das aulas. Não sei se muita gente se inscreveu, mas vamos lá. Eu sei que tem outra pessoa, pelo menos, inscrita nessa turma, mas ela não está aqui.
Ô, Larissa, deixa eu Que, te perguntar, me manda esse material, me mandem, porque eu posso postar no meu perfil e falar que eu tô adorando, que é ótimo fazer uma propaganda. ai, Cláudia, maravilha. Já é É o mínimo, né? um grande prestígio É o você estar mínimo, já aqui. que eu estou Isso tudo. assistindo a aula de graça, né? Vamos Ai, lá. obrigada, Cláudia. Mas Manda para enfim, mim pro meu vamos. WhatsApp, tá? Por favor. Tá bom. É, infelizmente eu abri uma tela aqui que está na frente da minha apresentação, não consigo mais ver a apresentação. Deixa eu ver se... Ah, pronto, fechei. Eu tô vendo. Pronto. Bem, ferramentas centrais a gente vai também utilizar, né? Isso tudo são coisas que é um materialzinho, um manual que eu quero elaborar para a próxima aula. Para quem vier na próxima aula já ter ele em mãos para a gente dar uma olhada no início da aula e mergulhar no conteúdo da ementa mesmo, para não ficar também perdendo muito tempo com isso, porque a oficina não é de poesia, né? É a oficina de tradução. São questões que a gente tem que ter, mas a gente não vai perder muito tempo com isso também. Ferramentas centrais, né, de contagem silábica poética, né, em português, normalmente se conta até, normalmente não, o padrão é esse, conta-se até a última tônica, não se conta a sílaba final se ela não for tônica. Ritmo, tem várias questões, né, tem ritmo anfibráquico, ritmo iâmbico, troqueu, datílico, todas essas questões de ritmo que é a melodia dos versos, né? A acentuação dos versos. Eu vou sistematizar isso direitinho para trazer. Cesuras são as pausas, né? Rimas, tem vários tipos de rimas que é interessante de analisar para poder a gente pensar na tradição daquele poema, porque, por exemplo, se uma determinada rima, ela como que eu chamo? Ela esqueci a nomenclatura agora. Esse tipo de coisa, que é bom ter um manual em mãos para poder a gente lembrar, porque é tanta palavra. Eu até trouxe aqui, a gente vai já olhar. Mas, enfim, um determinado tipo de rima não é emparelhada direitinho, ela já é mais misturadinha, ela é típica de um soneto petrarquiano, por exemplo. Isso faz com que a gente identifique com mais facilidade quando a gente começa a dominar essas questões, né? E aí, quando a gente identifica com mais facilidade, a gente começa a pensar de que tradição aquele poema está vindo, como que eu posso traduzir isso? A gente começa a pensar tudo isso, né? E o objetivo na oficina é reconhecer essas estruturas para poder negociar forma e sentido na tradução, né? Forma e conteúdo é algo que tem que ser equilibrado ali. Você não vai fazer também da forma um chicote, né, que vai paralisar você de fazer um trabalho, porque você não está conseguindo encontrar aquela estrutura perfeita, mas você pode, enfim, você pode utilizar ferramentas a partir disso e brincar e fazer incontáveis coisas, né? E aí, na aula sobre a Mila e mais, eu quero falar sobre drama inverso, né? Algumas noções básicas. Esse teatro que, sei lá, elisabetano, de tradição elisabetana até. Ele vem até meados do século XX, é uma peça teatral escrita em versos. Quando eu estava estudando para o meu mestrado, eu estava estudando muito drama em verso por conta da peça que eu estava traduzindo, né? E eu lembro que foi, sei lá, numa carta do Strindberg, não sei para quem, que ele mandou e ele falou que não faz mais sentido isso. As pessoas têm que fazer teatro em prosa, o teatro tem que se aproximar da verdade. Aí vem essas tradições mais realistas também, dali do modernismo. Tudo isso está muito em jogo, né, no meio dessas ideias. E o T.S. Eliot, ele também tem uma questão de criticar o drama inverso, mas ele chega a fazer algumas peças em drama inverso ainda no século XX, já no século XX, né? E ele é interessante porque ele faz a peça, faz sucesso, depois ele critica, né? Ele cospe no prato que ele comeu. Mas o T.S. Eliot é esse cara, igual o Ezra Pound, que estão ali, né? Teorizando muito o modernismo, não à toa, eles são os grandes nomes do modernismo, né? Mas não precisamos concordar com eles sempre. Eles, por exemplo, eu acho que o fato da Milley também ter sido
esquecida pela história, tem muita relação com o fato de que ela nunca entrou na paideuma do Pound, que aqui no Brasil foi seguida pelos irmãos Campos, Arrisca, que também são grandes nomes da tradução que a gente não pode, nem da tradução nem da poesia, que a gente não pode ignorar de maneira nenhuma, porque eles que sistematizaram também muita coisa. Mas eles também estão nesse lugar, que eles ignoraram, nunca traduziram um poema da Edna St. Vincent Millay. Agora que começaram a traduzir a Sylvia Plath, por exemplo, o Paulo ele vive comentando isso, que é interessante que neste momento da vida o Augusto de Campos resolveu começar a traduzir a Plath, né? Traduzindo magistralmente, por sinal. E a Emily Dickinson, enfim, antes elas meio que passaram despercebidas. E a Marianne Moore, eu não sei como que ela foi recebida por eles especificamente, mas ela e a Bishop já estão em outro lugar, porque elas estão muito próximas ali dos poetas de Nova York, que foram muito bem recebidos pelo cânone modernista, né, pela recepção do cânone modernista. Mas elas têm questões peculiares também na obra delas. A Marianne Moore, ela inventa formas que... tô até com o livro dela bem aqui, a foto dela. Não sei se dá para ver no livro, enfim. A Marianne Moore, ela inventa formas que só ela entende. É um negócio tão difícil que eu acho que ela também acaba sendo meio difícil de acessar por isso, porque é muito difícil a poesia dela, na minha opinião. Muito humilde. Eu gosto muito, mas eu acho difícil. A poesia dela é um negócio que você tem que mergulhar. Igual eu estou fazendo com Stevens, porque eu resolvi fazer disso uma missão na minha vida, agora no doutorado, mas. E eu me apaixonei pela obra dele, né? A dela eu tenho certeza que também é apaixonante, mas é algo que eu deixo assim guardadinho para um momento especial. Eu vou trazer algum poema dela também para a gente dar uma olhada. Quando a gente estiver falando sobre o Stevens, eu vou trazer poetas que são mais próximos dele, digamos assim, desse cânone modernista, né? É, Deixa eu fechar aqui a tela. Ah, enfim, a gente vai pensar também como combinar lirismo poético com encenação dramática, vozes poéticas que se encenam no diálogo, uso da métrica, ritmo e rima no discurso dramático. Será que isso funciona? Como que a gente traduz isso da melhor maneira para não ser algo artificial ali no teatro, né? A gente pode pensar no Shakespeare, já foi tão traduzido e continua sendo tão traduzido e tem coisas tão brilhantes sendo feitas com a obra dele, como o que o Aimé Césaire fez, o Gontijo Flores, o Capilé fizeram, né? A gente pode pensar tudo isso também, mas originariamente é um teatro elisabetano, que é em drama em verso, né? Tem essas traduções mais tradicionais dele. Também tem aqui, por exemplo, a tradução da obra completa dele, deixa eu abrir, da Bárbara Eliodora, que ela foi também um norte para minha tradução da Millay, porque ela tinha essa questão de querer traduzir, não sei se dá para ver, o teatro do Shakespeare, atentando muito para a forma. Ai, deixa eu ver se eu acho aqui alguma passagem interessante. Enfim, ela leu, tem muito trabalho crítico aqui, de análise crítica de uma estudiosa, né? E ela traduziu muito bem. E ela tem essa questão de atentar muito para a forma, para traduzir o teatro dele. Eu sou muito fã dela. E ela era uma das tradutoras que advogava pela tradução do pentâmetro iâmbico em formato de decassílabo. Não necessariamente heróico, mas decassílabo, porque o pentâmetro iâmbico é um verso de língua inglesa formado por 5 pés, que equivalem mais ou menos a 10 sílabas em português. Então, por que não traduzir em decassílabos? E aí tem outros tradutores como Lawrence Flores, por exemplo, que traduz o Shakespeare hoje, eu acho que para Penguin, que ele advoga que faz mais sentido traduzir em dodecassílabo para a gente não perder ideias, porque a língua inglesa ela condensa as ideias. As palavras
sei lá, são menores e tal. E a língua portuguesa é mais comprida, digamos, as palavras são maiores. Acaba que os versos, naturalmente, para trazer a maior quantidade de conteúdo possível, eles ficam maiores. Então, ele advoga por essa questão de traduzir em versos de 12 sílabas. Eu não concordo muito com ele. Eu acho que a Bárbara tem mais razão nessa história, porque se há tradutores que conseguem traduzir em 10 sílabas, é possível, né? Enfim, é difícil, mas não é impossível. E que mais? Uso da métrica, ritmo e rima no discurso dramático, né? Como fazer para que isso não fique artificial. Alternância entre intensidade lírica e ação teatral. E o grande desafio da tradução, manter o ritmo poético e a voz dramática e equilibrar a oralidade performática e a tradição formal, pensando na peça para o teatro, para ser montada, né? Também há traduções de teatro que pensam especificamente para o texto literário. Isso também é interessante de refletir a respeito. Deixa eu ver se eu. Ô, Larissa, Oi. aqui também tiveram outros tradutores de Shakespeare, né? Eu li os sonetos do Shakespeare no Ivo Barroso. Tem o Ivan Sim, eu Junqueira. nem estou falando da poesia, eu estou falando das peças, na verdade. Da poesia, eu Aham. imagino que tenha. Mas o Geraldinho traduziu Carneiro. Ah, sim. Geraldinho Aham. Carneiro. E o Milor também, Milor É, o Fernandes. Milor Fernandes, as peças do Shakespeare, eu comecei a ler pelo Milor Fernandes, na verdade. Eu tenho um apreço especial pela tradução dele. Mas eu gosto da Hum. Bárbara por essas questões de crítica mais, na verdade. Mas o Milor Fernandes, eu também, em termos de gosto, eu acho que é o meu favorito. Mas hoje em dia eu já estou tão assim, estudando, quando a gente começa a estudar tradução, a gente vai perdendo esse brilho de gostar só por gostar, de começar a pensar em um monte de coisa, e aí tudo, sabe, vira uma questão. Então eu já nem tenho um preferido. Eu gosto também da tradução do Lawrence, então também não, eu discordo dessa ideia dele, mas eu gosto da tradução dele. Ele é ótimo, inclusive. Minha voz está falhando aqui, peraí. Enfim, teatro elisabetano, só para trazer um exemplo, né, de drama em verso, a frase clássica, né? To be or not to be, that is the question. E aí temos aqui uma análise mais ou menos de como é que se faz a escansão desse verso, né? To be or not to be, that is the question. A última sílaba átona não conta para o verso, assim como no português, porque o sistema de língua inglesa é um sistema misto de pés, em que tanto a gente leva em consideração a contagem de sílabas quanto a acentuação da prosódia das palavras, né? Isso tem muita relação com a configuração fonética das palavras também. Isso era algo que eu queria pedir para o Paulo, a autorização dele para compartilhar com vocês um mini dicionáriozinho que ele fez de fonemas importantes, interessantes de serem trabalhados pelo tradutor. Na verdade, é só uma folha, eu acho. Mas, enfim, isso também tem disponível na internet, tem sites específicos que analisam só a questão fonética das palavras. E se você quiser mergulhar nisso com muita profundidade e fundo mesmo, é interessante de estudar. E, enfim, deixa eu ver aqui. E aí, o que que a gente pode dizer mais desse verso, né? Tem vários iambos, então tem um troqueu aqui no meio, that is. Troqueu é o nome que se dá para esse ritmo do pé aqui, que é o inverso do iambo, ele é trocado, né? É fácil memorizar dessa maneira, pensando. Então, temos aqui três iambos, um troqueu e um último iambo, é um pentâmetro iâmbico, porque são 5 pés, equivalendo a 10 sílabas poéticas em português, se a gente for pensar pelo sistema português. E, que mais posso dizer daqui? Enfim, e aí eu trouxe umas coisinhas para ficar brincando. Se tivesse muita gente na turma, seria muito legal. A Cláudia, eu acho que vai tirar de letra aqui as questões. Ai, meu Deus. As questões, mas enfim, mas vamos lá. É, Você quer ler, Cláudia, esse soneto? Quer que eu leia? Eu ia pedir para os alunos lerem se estivessem em turma. Lê você, pode Tá ler. bom.
Então, a gente trouxe aqui, eu trouxe, né, esse exemplo para a gente analisar esse soneto. Eu já entreguei que é um soneto. Eu não sei o nível das pessoas, né, que vão acessar essa aula, se tem tanta noção assim de poesia. Sonetos são muito importantes para esse recorte temporal, porque basicamente é o que todo mundo está fazendo ali no final do século XIX, início do século XX. A Milley era conhecida como sendo uma exímia sonetista, por exemplo. Enfim. Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Aqui a gente tem um soneto muito clássico, muito tradicional da língua portuguesa, que é do Camões, obviamente. E esse soneto ele tá todo em decassílabos heróicos, ou seja, cada verso desse tá com essa acentuação em 10 sílabas poéticas, em que a sexta sílaba, cadê? Aqui, gentil, o til é a sexta sílaba do verso, e o tis do partiste é a 10ª sílaba do verso, são tônicas dentro do verso, então é sempre decassílabo heróico que se chama. Alma minha, gentil que te partiste. O til e o tiste são as tônicas do verso. Então, ele tá mais ou menos todo nesse padrão de heróicos. O esquema de rima é aba, aba, CDC, DCD. É um soneto petrarquista, né? De tradição muito predominante na língua portuguesa, que são os sonetos de Petrarca, que são esses modelos de estrofe. Uma estrofe de 4 versos, outra estrofe de 4 versos, uma de 3 e uma de 3. E o tema desse soneto, que é do classicismo da língua portuguesa, ele já trata de luto, transcendência, desejo de sublimação, que são temas que se mobilizam ali também no romantismo, são temas muito recorrentes do romantismo. E deixa eu ver, esse outro exemplo aqui de soneto já é um pouco diferente. É. Amo-te tanto, um clássico também, né, que eu acho que todo mundo neste país conhece. Amo-te tanto, meu amor, não cante, humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Um poema que já é muito tradicional, né, da língua portuguesa, que é do Vinícius de Moraes. E aqui a gente pode ver que o padrão dele é diferente, muito embora seja um soneto também, que é um poema de 14 sílabas poéticas, 14 sílabas, não, 14 versos. Ele tá dividido, a estrofação dele é diferente. Ele tem uma estrofe de 4 versos, a segunda estrofe de 4 versos, a terceira estrofe também de 4 versos e termina num dístico, que é uma estrofe de 2 versos em que, digamos, ele dá aquela lacrada final, né? Que é aquele raciocínio fecha ali. Isso é um típico soneto shakespeariano, de tradição inglesa. Aqui algumas questões que eu anotei na análise desse soneto. O esquema de rimas é diferente daquele esquema de rimas do petrarquiano, mas ele não tem uma característica específica, ele é híbrido, na verdade. O Vinícius de Moraes, como um típico modernista, ele já faz as variações que ele quer ali para poder manter a forma, na verdade, mas já fazendo modificações dentro do poema, né? São 3 quartetos, um disco final, é um soneto shakespeariano em que
cada quarteto desenvolve uma camada do amor e o disco final fecha com uma declaração radical e definitiva. Isso são típicos sonetos shakespearianos, com esse dístico final fechando o raciocínio. O ritmo não segue estritamente o pentâmetro iâmbico, como na língua inglesa, mas ele segue a ideia de decassílabos brasileiros, cumprindo uma função equivalente, digamos. Equivalência é uma palavra difícil de usar, mas cumpre uma função análoga, parecida com o do pentâmetro, né? E aí eu trouxe aqui esse poema, que na verdade eu queria fazer como exercício. Deixa eu ver que horas são. São 8 horas, ainda tem muito tempo. Eu trouxe como exercício, é um poema do Swinburne, que é esse poeta dali do período vitoriano, bastante precursor das ideias de decadentismo e que influenciou muito os decadentistas franceses, inclusive, e não apenas, ele foi muito lido pelo Yeats também. E esse poeta, ele, enfim, típico decadentista, né? Gostava de beber, essas coisas, tinha uma vida meio desregrada. E os temas dele são temas que antecipam esse decadentismo que vem ali no final, no fin du siècle, que se chama, né? Que ele trata muito de erotismo, de questões talvez heréticas, consideradas heréticas, nesse poema que se chama Dolores, Notre-Dame de cette douleur, que está nesse livro chamado Poems and Ballads, de 1866. Eu estou com esse livro aberto aqui pelo Anna's Archive. Cadê? Ele está em domínio público. Ele está bem aqui. Dá para ver ou não? Tá a apresentação? Tá. É aqui. Eu estava procurando uma leitura desse poema no YouTube, eu não achei nenhuma boa, achei umas leituras meio estranhas, eu achei melhor nem trazer, mas só para ler então essa primeira estrofe e pensar um pouquinho sobre as questões que são mobilizadas aqui, né? Deixa eu tentar ler. Cold eyelids that hide like a dew, hard eyes that grow soft for an hour, the heavy white limbs and cruel, red mouth like a venomous flower. When these are gone by with their glories, what shall rest of thee when what remain, O mystic and sombre Dolores? Não consigo falar Dolores de outra maneira. Our Lady of Pain. Cadê a apresentação que eu tava? Aqui. Então, o que que a gente pode pensar sobre esse poema e sobre como traduzir? Eu queria deixar ele já como exercício de tradução para que na próxima aula a gente trouxesse só essa primeira estrofe, né? Claro. O Mas poema é onde é imenso. onde é que a gente vai pegar ele? Eu vou mandar. Tá, Eu vou obrigada. mandar para quem tivesse inscrito nessa aula, né? Eu vou mandar esse material. Lilian, Oi, tô aqui. você tem a lista dos e-mails de quem se inscreveu nessa aula? Tenho a lista, eu posso mandar para você Não, e daí então você manda para pronto. Eu eles. acho que esse PDF não tem problema mandar, acho que já pode ser enviado para quem se inscreveu nessa aula, né? E quiser assistir. Enfim, Tá bom? só para a gente dar uma analisadinha na escansão desse poema, dessa primeira estrofe, na verdade, né? Eu fiz mais ou menos esse exercício, deu muito trabalho. É, cold, como é que era? Nem me lembro. Cold eyelids that hide like a Jew. Cold eyelids that hide like a Jew. É um é um verso de 4 pés, né? Em que a gente tem aqui, sei lá, um iambo. Aqui também é um iambo. E aqui são 3 iambos, se eu não me engano. Hard eyes that grow soft for an hour. Aqui a gente já tem um verso de 3 pés. Basicamente, ele está variando entre 4 pés e 3 pés. É diferente do convencional já. Porque naquela época o que se fazia era pentâmetro iâmbico. E ele está brincando com esse negócio de 4 pés e 3 pés. Ao mesmo tempo que ele está usando essas imagens tanto de
Heresia, Lady of Pain, falando de Dolores e falando de partes do corpo dela e da crueldade dessa Dolores, como se ela fosse, enfim, uma espécie de Nossa Senhora, mas não é, é a Nossa Senhora das Dores, mas não é ao mesmo tempo, não é católica, não é religiosa. É algo aqui que está no outro lugar, né? Está É no uma lugar do coisa meio mal erotismo. aceita. E a boca é uma flor venenosa. Essa imagem é muito Sim, forte. ainda tem esse detalhe. Cadê? Red mouth, Ah, like a venomous flower. isso, enfim. É bastante erótico, né? O poema, e E ele está tem uma falando coisa, de. desculpa, mas tem uma coisa também meio que me lembrou o Vion. A coisa da Ah, passagem do tempo, é, essa coisa, when these are gone by, when these are gone by with their glories, what shall rest of thee then? É que quando isso tudo passar, porque essa coisa da impermanência, né, é importante notar também, porque não tem interessante. só Eu o não tinha. erotismo, tem a coisa como também o próprio Yeats, né, when you are old and grey and sleeping by nodding by by the fire, sorry. É, tem Perfeita, essa Cláudia. coisa, né? A mulher que O é muito Yeats, desejada, mas ela vai envelhecer, ela vai decair, ela vai morrer no final, vai acabar. O poder dela vai acabar sobre ele, né? interessante. Não tinha pensado por essa perspectiva. E o Yeats lia muito o Swinburne. Cadê? Então, não é à toa. E o Yeats, esse poema do Yeats é baseado no poema do Vion. Faz muito sentido. Bom, há essa leitura crítica de que, essa leitura historiográfica, né? De que ele influenciou bastante o decadentismo francês. E influenciou bastante o Yeats também, enfim. Aí a gente tem uma variação métrica, né? Em vez do pentâmetro iâmbico regular, que era típico do período vitoriano, a gente tem 3 e 4 pés. Ele já mexe com a nossa expectativa de leitores, quando ele vai fazer isso com a gente, né? Um efeito sonoro, o ritmo truncado cria essa tensão, que é algo musical, algo erótica, né? Palavras-chave, sílabas fortes recaem sobre imagens corporais e imagens mais ou menos violentas, né? Red mouth é algo violento. Interessante, estou com batom vermelho aqui. Enfim, pain, enfim. Significado, mais ou menos, o que a gente pode pensar sobre isso. A oscilação entre a regularidade e a ruptura, ela reflete um jogo entre prazer e dor, devoção e profanação, eu acho que são as duas chaves que eu visualizo de cara nesse poema, para mim é isso. O impacto, cadê? O poema ele foi lido como escandaloso na era vitoriana, mas hoje ele é visto como um marco do decadentismo. Cadê? Opa. Então, Cláudia, se você quiser fazer isso, vai ser muito divertido. Para você quiser traduzir essa Farei, estrofe e trazer próxima aula, farei. ou o poema inteiro, enfim, se quiser também, eu vou mandar para você o link do arquivo que está o livro inteiro dele, que tem o poema Tá bom. completo. Ah, e o próximo poema que eu trouxe foi esse do Baudelaire. Ai, nem era para eu ter entregado já, eu já falei que é dele. Enfim, esse eu trouxe um videozinho no YouTube que só falta eu conseguir abrir, que a barra de ferramentas está aqui na frente. Vocês La conseguem nature ouvir? est un temple de vivants piliers. Sim, Laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui Vou voltar, l'observent peraí. avec des regards comme de longs échos qui nous... Pera, vou voltar.
Eu tô sem som. Não tô ouvindo som, a leitura. Vocês Você estão me também está sem. ouvindo? Ah, meu Agora Deus. não. Agora tá? Sim. Vamos ver se volta, então, se foi alguma coisa que eu apertei errado. Ai, que droga. Conseguem ouvir? La Sim, nature est Não, un você. temps de vivant agora pilier. sim. Laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Deixa Uma eu ver se- experiência interessante, porque eu só ouvi e não vi. E ele Ai, não sussurra. acredito. Parecia que tinha um francês falando na minha orelha. Foi. É interessante. Você consegue ver agora a projeção da tela? Ainda não. Ai, gente, o que que eu fiz? Você fez um negócio aí que já Ah, estava dando certo, você mexeu, porque estava dando certo. Estava com o poema e o cara falando. Agora, tá vendo o poema tiltou. agora? Não, estou vendo seu rosto. Deixa eu ver se eu tenho que compartilhar de novo. Talvez. Eu acho que quando você compartilha a imagem do poema, aí você vai assim, ligar o som, aí dá um problema. É, bom. Vocês estão Aí, vendo a agora imagem agora? sim. É, tá o PDF aqui, eu tirei da apresentação do Canva, que estava muito complicada. Mas enfim, na leitura dele, desse cara, é interessante que ele é bem dramático, né? Ele fica dramatizando. Mas a verdade é que a língua francesa ela tem essa questão de não ter muita variação de entonação. Então, talvez ele precise ficar dramatizando para a coisa não ficar monótona. É interessante pensar isso. Pelo menos é isso que eu penso, porque não tem variação de entonação nos versos. La nature est un temple de vivant pilier. Laisse parfois sortir de confuses paroles. Ah, é interessante também pensar que o E final eles pronunciam em poesia sempre, e em música. Sempre que eles vão falar de uma melodia de uma palavra, esse Ezinho do final ele é pronunciado. E normalmente, quando a gente fala no dia a dia, não se pronuncia. Temple, por exemplo, temple. Não, você não fala do E, mas aqui talvez eu acho que ele pronuncia esse E, sabe? La nature est un temple de vivant pilier. Sei lá. Ele fala de uma maneira mais encadeada, assim, monótona. É essa, essa a sensação que eu tenho, pelo menos. É algo que não tem muita variação de entonação. Mas, enfim, para pensar a tradução desse poema. É um poema que. Deixa eu mostrar aqui a análise. Ele tem 12 sílabas, é, que é um soneto em alexandrino, né? Os alexandrinos, eles têm umas regrinhas muito, muito particulares. Existem alexandrinos clássicos, existem alexandrinos românticos, mas o fato é que tem que ter uma cesura fixa, ou seja, uma pausa depois da sexta sílaba. E o verso é dividido em dois hemísticos, dois hemístico é como se fosse uma fatia do verso, dois pedaços do verso entre 6 sílabas mais 6 sílabas e tem uma pausa no meio. Isso é típico dos alexandrinos de maneira geral. E aí tem as regras específicas de cada um. As rimas
Nesse poema de esquema de Alexandrino clássico francês, ai, meu anel enganchou no meu cabelo. Ele é aba, aba, CDC, DCD, que é quase aquele esquema petrarquiano. É como se o sistema francês tivesse incorporado aquilo também, né? A temática é da natureza como um templo, como um espaço sagrado habitado por símbolos. É muito sinestésico, na verdade, esse poema, né? Tem um homem como intérprete atravessando florestas e signos. O mundo sensível remete a algo maior e invisível. Os recursos estilísticos que ele mobiliza aqui são a metáfora arquitetônica, religiosa, de templos, de pilares, a questão da sinestesia, né? Perfumes, cores, sons, isso é típico da poesia do Baudelaire, inclusive. Analogias concretas, perfumes comparados a crianças, oboés, prados, acho que é por aqui pelo final que ele faz isso aqui. Il est de parfum frais comme de chair d'enfant. Imagens estranhas, né? Um perfume fresco como a carne das crianças. Esquisito, né? Mas é muito Baudelaire, isso. E tem esses contrastes de noite, claridade, perfumes frescos, como as carnes das crianças, com algo corrompido, talvez, né? A corrupção dessa infância ou dessa inocência ali das crianças, né? Tem um movimento no poema da natureza como templo, de dimensão sagrada, de florestas de símbolos, mistérios do mundo sensível, ecos e unidade, convergência de sensações, perfumes, né, detalhamentos das correspondências sensoriais, expansão infinita, abertura para o espiritual, importância histórica, é um texto fundador do simbolismo, porque é um texto muito sinestésico, com muitas questões simbólicas, né? E ele enfatiza o papel do poeta como mediador entre o sensível e o transcendental. O Baudelaire, ele teve essa fase na vida dele que ele quis ir embora para o Oriente, sei lá, eu esqueci qual foi a cidade que ele foi, e aí depois ele voltou, eu não estou mais vendo vocês agora, cadê? Tá aqui. E aí depois ele voltou, né? Um jovem rebelde. Não lembro, eu não me lembro mais por que que ele voltou. Foi alguma questão relativa ao pai dele, se eu não me engano. Enfim, ele não tinha uma boa relação com o pai e ele era muito apegado à mãe, né? A mãe tinha questões muito interessantes na análise do sujeito poeta ali. Mas o fato é que o Baudelaire, ele é um poeta incontornável. É impossível você estudar poesia ocidental sem estudar Baudelaire de alguma maneira, sem ler de alguma maneira. Eu gosto muito dele, inclusive. Se eu não estivesse trabalhando com o Stevens, eu ia querer estar trabalhando com ele, com certeza. Mas é isso. Também fica uma sugestão de exercício, a tradução desse soneto do Baudelaire para o português. Tô louca para ver o que que a Cláudia pode fazer com isso. Eu vou tentar Não, fazer também. gente, mas espera aí, só um minutinho. A próxima aula é quando? Você acha que eu vou ter com tudo que eu trabalho, tempo de traduzir esses Ah, dois é. poemas até a próxima aula? Tu tá Bom, febril, quando você bichinho. quiser, você traz. Aí a gente Sim. olha. Sim. Não precisa ser próxima aula, mas se tivesse, né, mais alunos aqui, eu ia dizer para a gente discutir na próxima aula. Mas se não tiver, também não tem problema, tem muito conteúdo para ver. E a gente pode Não, fazer também, a gente pode fazer também trabalhos na hora da aula. Eu queria até perguntar sobre isso. Cláudia, você prefere que a gente faça exercícios na hora ou para casa? Não não, pelo sei. amor de Deus, para de me tratar excepcionalmente. Eu sou uma mera aluna no seu curso. Mas eu tô dizendo porque só tem você aqui, eu tenho que perguntar. Mas é Porque eu só quero hoje que só saber. tem eu, que só tem eu. A semana que vem vai ter outras pessoas. Não Vai sei. haver outras pessoas. Não sabemos. Eu só sei que já Sabemos. são 8h30. Vamos pensar aqui como que a gente vai fazer então. Então, você não quer trazer na próxima aula? Se quiser trazer, a gente conversa, discute. Não, linda, Eu eu não acho falei que eu que não quero. Eu não sei se eu vou conseguir traduzir tudo isso, porque eu tenho um trabalho de escritório que nada tem a ver com a minha vida de poesia. Eu tenho os meus atendimentos que eu tenho que fazer para ganhar pão. Porque meu trabalho de escritório é tapar buraco, não é nada que traga renda, eu lembro quando eu entendeu, Bel? advogava, eu chamava de enxugamento de gelo. Aí eu desisti dessa É, vida. então, mas eu não posso, porque senão minha Mudei para família vai tradução, atrás. mudei para vida acadêmica, para vida literária.
Larguei de É, mas está mão dando isso. muito certo a sua vida acadêmica, porque está linda a sua aula, uma delícia de ouvir, muito instigante, Ai, muito obrigada, cabeçuda e Cláudia. preparada. Falando Obrigada, sério, Cláudia. tá delícia, tá me refrescando Tico e Teco, que eles estão meio dormentes, sabe, assim. Eu Você nem entendo. sabe. Eu tô, É, eu tô com várias questões. Uma pena que a Evelyn não veio. Eu acho que ela foi finalista de um prêmio, né? Ela deve estar comemorando. Que eu acho que saiu hoje, não foi? Prêmio São Paulo, alguma coisa assim. Foi Eu vi. ontem. Hã? foi Foi ontem. ontem que eu me lembro. Ah, sim. Eu vi hoje o nome dela na lista. Eu fiquei feliz, queria dar Evelyn, os parabéns. qual é o nome todo dela, Evelyn, eu não sei quem é a Evelyn. Evelyn Blount. Hum. E É, Fora de mas Rota, o foi nome do livro dela é maravilhoso, lindíssimo. Não estou preparada para ler ele agora de novo. Eu li ele ano passado, eu acho. Não lembro. Eu mas li é quando prosa ou saiu. é poesia? É prosa ou Então, eu poesia? achava que era poesia, mas eu acho que o prêmio é para prosa. Aí fiquei em dúvida. Deve ser uma coisa híbrida, né? Hum. Não sei. Mas enfim, eu tinha lido como um livro de poesia quando eu li, mas maravilhoso, inclusive. Tem muita relação com luto. Eu tô um pouco assim, porque, né, tô com questões da minha família que eu tô tentando evitar para não sofrer muito. Mas é isso. Próxima aula, eu acho que. Então, eu vou preparar um material, um manualzinho, tanto de versificação portuguesa quanto dos sistemas prosódicos de língua inglesa, francesa, enfim, inglês, francês e português. Vou ver se eu Porque, trago algum material olha só, sobre isso. eu resolvi traduzir isso aqui depois de 1 milhão de anos sem traduzir nada. Ai, que maravilha, Pois Cláudia! é, Eu só que amo a maravilha, poesia dela. sim, mas não é a poesia dela, é ela dando um cursinho, um poetry handbook. E aí o São problema é o ensaios. seguinte, não, é um manual de poesia, que ela deu Que aulas para, fez aulas maravilha! de poesia. Pois é, só que quando ela dá os exemplos dos poemas, ela dá todos nesse método da poesia inglesa, entendeu? E eu estou pensando Aham, como que, se eu for traduzir o exemplo tem do que poema em traduzir. inglês, como é que vou adaptar? Como é que eu vou explicar isso? Isso aqui está uma coisa Legal. complicada. Uma ideia, uma sugestão é você pegar a tradução que já existe, se for algo que já exista, né? E só É, coloca tem lá. muitas que Mas não você é existem. poeta, eu acho que você tem que traduzir mesmo. E outra coisa, você sabia que a Mary Oliver era muito fã da Edna St. Vincent Millay e ela passou uma temporada Não da vida dela sabia. morando na casa da Edna St. Vincent Millay e ela ficou lá Sim. organizando os arquivos junto com a irmã da Millay depois que ela morreu. Depois que a Millay Então, morreu, pronto. ela era jovem, ela foi lá para casa dela e ficou lá com a irmã dela organizando os arquivos. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Ela Isso se tem chama muita influência. constelação. É, é. Exatamente isso. É muito lindo, inclusive, ler sobre isso. Eu acho que tem um ensaio dela em que ela fala sobre o quanto ela estava ali testemunhando. Ela estava conversando com a irmã da Miley sobre alguma coisa, a irmã dela estava falando algo dela, antes dela ter morrido, né? Alguma questão polêmica, ela era muito polêmica, a Miley. Ela teve uma fase da vida em que ela se viciou em morfina, enfim. Mas aí a irmã dela estava conversando com a Mary Oliver e a Mary Oliver falou no ensaio em que ela fala sobre isso que ela estava ali como única testemunha daquilo, que aquilo era inadmissível e tudo. Ela falava algo mais ou menos isso, sobre ela ser testemunha. E a Helene Cixous, naquele livro dela. Ai, meu Deus, o riso da medusa, que é um ensaio também, ela fala uma Uhum. frase bem interessante que é preciso ter testemunhas para ver sei lá, para que a escrita se perpetue, né, no tempo. E eu usei esses dois trechos como epígrafe da minha dissertação, tanto do trecho do ensaio da Mary Oliver quanto da Helene Olha Cixous, isso. porque eu achei muito Que lindo. interessante, um diálogo perfeito. É muito legal isso. Enfim. É. É É preciso ter isso. testemunhas para aquele o quê? Fala a frase. Peraí.
Ah, eu vou ter que Não, pode achar. falar parafraseando, Não não tem lembro mais problema. como é que é a frase originariamente. Eu vou mandar para você depois, tá, Cláudia? Eu vou ficar devendo. Tá na Tá, minha dissertação lá na tudo bem. epígrafe, porque eu não Tá me bom, lembro tudo agora, bem. ipsis literis, mas é bem bonita, enfim. É isso. Então, Tá. próxima aula eu vou trazer Manda. esse material, esses manuaizinhos e vou começar a entrar na ementa mesmo do curso, no que está planejado para o encontro, né? E Tá já são ótimo. 8h30, Um eu acho que a prazer. gente pode acabar. Um prazer, inenarrável. E vocês me mandem um negocinho para eu divulgar. Tá bom, Ok, muito boa noite para obrigada. vocês. Obrigada, Imagina, Lilian. eu Até que mais. agradeço. Foi ótimo. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, tchau.